se o Gandalf colocado de frente com qualquer criatura da Terra-média e ele tiver em pleno poder, cara, não tem como. Entendi. Vencer ele. Tanto que depois ele volta como o branco, né? Então ele já tem um pouco mais de autoridade, já tem um pouco mais de liberdade pra fazer algumas coisas e tudo mais. Deixa eu te perguntar isso. Eu já tenho um monte de versão sobre isso. Você sabe me falar por que ele volta com o branco? Porque ele substituiu o Saruman, né? Porque assim, o Saruman, todos os magos que vieram, são 5, na verdade. Isso daí tá em Contos Inacabados, tá? Tá explicando um pouco mais a história Deixa eu te dos falar magos. a versão que eu escutei, que eu falei, nossa, que interessante, mas pelo jeito não é a correta. Gente falando que ele evoluiu, assim, tipo, ele venceu o Balrog, aumentou o XP e evoluiu pra uma outra coisa. Não, na verdade a missão dele meio que mudou um pouco, assim, né? É que tanto os Maia quanto os Elfos, na mitologia do Tolkien, eles podem morrer fisicamente, né? Se eles estiverem encarnados, mas o espírito deles reencarnam, eles voltam, entendeu? Tanto que eu falei aqui do elfo Glorfindel, que no livro foi ele que ajudou o Frodo a chegar a Valfenda e não a Arwen. Esse Glorfindel, ele, na verdade, já tá nesse momento reencarnado. Ele morreu, ele matou um Balrog e morreu junto com o Balrog lá. Na Queda de Gondolin, que é um outro conto, eras antes, na primeira era. O Senhor dos Anéis se passa na terceira era, né, dessa mitologia. Na primeira era, esse Glorfindel já existia, e aí nessa luta contra um Balrog, ele consegue matar o Balrog, mas ele morre fisicamente. Só que ele retorna, né, como Glorfindel novamente. Então, assim, o Gandalf, ele morreu. Ele realmente, ele morreu mesmo. Morreu, de fato. Só que ele retorna, né? O espírito dele retorna, né? No corpo, restaurado ali, já com o propósito de o branco. Porque o Saruman era o branco. Então todos os magos, na verdade, como eu falei, eram 5 magos, né? Que chegaram na Terra-média para auxiliar contra Sauron. 2 foram para o leste, são os magos azuis. Ninguém ouviu eles. Não sabe se eles cumpriram a missão, o propósito deles. Eles foram para o leste. E os 3 ficaram ali no oeste da Terra-média, que é o Saruman, o Gandalf e o Radagast, que vocês conhecem dos filmes. Sim. E o que acontece? O Saruman, ele realmente era, entre aspas, o propósito dele era o mais forte, ele era o branco. Só que aí ele começou a ter contato com Sauron, e aí ele se corrompeu. Então ele esqueceu o propósito dele, ele desvirtuou mesmo. Ele não ficou, tipo assim, ele não virou aliado do Sauron. Ele queria tomar o lugar do Sauron, só pra você ter ideia. Ele começou a forjar anéis de poder. No livro fala que ele começou a aprender a arte do Sauron de forjar anéis de poder. E aí ele se intitula agora, e fala isso até pro Gandalf, quando o Gandalf vai visitar ele, fala, não sou o Saruman o branco, sou o Saruman de muitas cores, né? E aí ele se desvirtuou, perdeu o propósito. Então quando o Gandalf morre e ele volta para, digamos assim, o paraíso ali, o Valinor, ele é reenviado novamente, e agora no lugar do Saruman, no propósito do Saruman. Então por isso que ele volta o branco, né? Que aí vira o Gandalf o branco. Aí ele tem outro propósito, né? Tá mais poderoso e tudo mais. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui, e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.